Você pediu e ele está de volta. Dr. Paulo Egídio, seja bem-vindo novamente ao Ping Pong com Bonfá. Muito obrigado, Bonfá, é sempre um prazer. Dr. Paulo Egídio, urologista, que atende aqui em São Paulo, é um campeão de audiência aqui no Ping Pong com Bonfá. Nós gravamos uma entrevista há 2 anos, eu acho, por aí, né? E chegaram milhares de perguntas. Eu separei algumas para a gente prestar serviço e tirar dúvida. Excelente. Um dos vídeos mais vistos é possível aumentar o tamanho do pênis? O tamanho do pênis, ele é limitado por uma membrana que envolve os corpos cavernosos. Certo. Então, o quanto essa membrana tem de elasticidade vai permitir definir o tamanho do pênis. Em geral, ela vai até quanto? A gente nasce com uma elasticidade, mas pode perder ao longo da vida. Certo. Então, por fibroses, que a gente chama, que são cicatrizes que desenvolvem nessa capa, como se fosse a borracha da câmara de ar. O fato de desenvolver cicatrizes vai diminuir a expansão dela, então o pênis fica menor. Certo. Tá? Então, existe a possibilidade de, ao reconstruir essa membrana, fazer com que ela expanda para ganhar mais elasticidade. Expande Até quanto? Então, a membrana pode expandir, dobrar de tamanho, Certo. para o mecanismo de incisões de relaxamento que vai permitir ela expandir. Mas fazendo uma cirurgia, o pênis pode chegar até que tamanho, aumentando ele, em cirurgia? Existe uma membrana que tem os nervos Sim. que dão a sensibilidade na glande do pênis. Então, essa membrana que eu vou alongar, que eu vou permitir ela expandir, eu posso expandi-la até o limite do tamanho dos nervos. Que no geral dá quanto? 3 centímetros? No geral, em média, 3 centímetros. Agora, Pois não. esse procedimento não está indicado ainda para um paciente que tem uma ereção normal. Esses pacientes com queixa de pênis pequeno, é obrigatório uma análise para um urologista. Certo. E é possível induzir uma ereção no consultório com medicamento. Então, essa ereção artificial produzida no consultório vai nos fornecer dados de fluxo sanguíneo, tamanho do pênis, calibre do pênis, rigidez vertical. Em que casos, então, a cirurgia de aumento do pênis é indicado? Para os pacientes que têm um problema de ereção, Certo. uma dificuldade de ter ou manter a ereção até completar o ato sexual. Não é esporádico, algo que aconteça com frequência. E ele já fez uso de remédios para ereção e o resultado não é adequado. Seja remédio oral, comprimido, seja remédio injetável. E o pênis não tem uma boa resposta erétil. Esses pacientes Sim. são pacientes que, ao ter indicação de um implante peniano, por exemplo, um apoio vertical, que é o implante de silicone no pênis para dar apoio vertical, o melhor momento de oferecer o maior tamanho de pênis para quem tem indicação do implante é na hora que chega a hora do implante. Essa cirurgia de aumento do pênis também não é indicada para quem tem micropênis? Sim, para qualquer situação. Que é um pênis pequenininho, né? De 3, 5 centímetros. É isso? Abaixo de 7,5 centímetros É com ele ereto, já é considerado micropênis. Mas isso medindo da base, da parte de cima, apertando a gordura, com o pênis ereto até a ponta. Tem um estudo italiano muito bem conduzido, Sim. de 100 pacientes que queriam aumento de pênis, que procuraram um consultório urológico, a quase totalidade tinha um pênis normal. Então, gente, tem que ficar contente com o pênis que tem. Não é verdade? Ou, pelo menos, procurar ajuda especializada do urologista, Claro, para checar. e dizer: ô doutor, eu vim aqui porque eu quero saber se o meu pênis é normal ou é pequeno. Por quê? A imagem, muitas vezes, criada num pênis pequeno é na infância. Entendi. Fica o registro. Fica o registro. Por mais que ele cresça ao longo da vida, continua sendo um registro pênis pequeno. Agora, o pênis, a gente tem que falar também de tamanho funcional. Vamos lá. É o tamanho de penetração
e que no movimento não escapa. Aí se ele escapa, qual a primeira mensagem que vem na cabeça? Escapa porque é pequeno. Entendi. Então visualmente ele não é pequeno, medindo ele não é pequeno, mas funcionalmente, o fato de ele não ter firmeza vertical, ele passou a ser pequeno. Esses remédios para ereção, em alguns casos é muito bem indicado, para melhorar a pressão dentro do cilindro, para que a estrutura do cilindro com maior pressão tenha firmeza vertical. Aí não precisa do implante. Nós estamos falando aí de Viagra. Quais são os remédios? Tem os princípios ativos. Sim, tem lá. a sildenafila, tem a vardenafila, tem a tadalafila, tem vários da mesma família, com diferentes nomes. Tem uns mais em conta, tem um genérico hoje. Tem vários. Tem né? vários. Mas tudo com receita, tudo com... A preocupação é na automedicação, né? Porque ele não tem um diagnóstico. Então ele passa na farmácia, às vezes compra sem ter um diagnóstico. Toma sem saber como tomar. Por quê? Esses remédios só são facilitadores da ereção. O que é isso? Se eu engolir esse remédio e não tiver estímulo sexual, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. A grande maioria engole o remédio e fica esperando o pênis reagir. Vai ficar duro sozinho. Fala, pô, eu tô mal mesmo, não funcionou. O pênis, do ponto de vista mecânico, ele tem uma estrutura regida por uma pressão de fluidos, que é o sangue. Sim. E que eventualmente, com boa pressão, a estrutura não é boa, ele flamba. Ele dobra. Ou tem uma boa estrutura, mas não tem boa pressão. Ele dobra. Entendi. Um diagnóstico preciso é fundamental para definir, olha, a sua solução é comprimido, a sua solução é reposição hormonal, a sua solução é o implante. Vamos lá, Gabriel Dan pergunta: tenho 16 anos e meu pênis mede 15 centímetros. Será que para a minha idade esse tamanho está bom? Está excelente. Desde que ele tenha medido como é a referência de medir, que é a parte de cima. Então, vamos falar Porque disso. tem uns pacientes que medem lá embaixo, do escroto. Como é que faz para medir um pênis? E vai lá na ponta. Chega o doutor, tem 20 centímetros de pênis, acho pequeno. Eu falei, nossa, 20 centímetros? Né? Eu não aconselho os homens ficarem pegando régua. E medindo em casa. E medindo e falar, essa é referência, então o meu é pequeno. Né? Apesar que a maioria faz, não tem jeito. O diagnóstico do pênis pequeno ele tem que ser aprofundado. Concordo. Desde uma medida se está feito correto. Por que ele acha que é pequeno? É só para ele? É para parceira? Ele tem vergonha de se expor? Então, a partir dessa investigação e de um aconselhamento do urologista, esse paciente às vezes não precisa de nada disso. E dá para ser feliz. Vamos ser felizes. Opa! E olha, essas perguntas que eu estou fazendo aqui são todas públicas, as pessoas se inscreveram lá no YouTube, lá nos comentários, e elas perguntavam para a gente essas dúvidas, por isso também estamos esclarecendo. Matheus Fonseca escreveu: eu fiz a cirurgia de fimose, tenho 18 anos, meu pênis mole tem 5 centímetros e duro tem 12. O que eu faço? Eu me sinto constrangido com isso e ainda sou virgem. Então, 12 centímetros, Bonfá, é um tamanho de pênis que está dentro de uma faixa de normalidade, ereto. Agora, o pênis no estado flácido é uma coluna de sangue. É uma estrutura gerenciada por uma pressão de sangue que vai fazer esse cilindro alongar ou retrair. Certo. Então, em condições como atividade física, frio, água gelada, produz vasoconstrição. Ele se retrai. Ele se retrai. Fica escondidinho. Normal. E vai retrair quanto mais frio, quanto mais atividade física. Porque quando a gente faz atividade física, a gente precisa de sangue para o músculo, não para o pênis. Então, o corpo vai privilegiar o músculo. E, consequentemente, o pênis vai ficar pequeno. Mesmo no frio. Matheus Fonseca, procura um urologista e vai ser feliz, né? Com certeza. Tony Lima pergunta: gostaria de saber se os exercícios para aumento peniano funcionam. Funcionam mais por um pós-operatório. Não é? Dificilmente o paciente vai ter benefício com trações de aparelho ou com a mão.
sem nenhum procedimento associado. Precisa ver a expectativa do paciente. Por isso que aí vai muito E que tipo de exercício que é? Eles tracionam, puxam, põem banho quente, fica empurrando o pênis assim para frente. Para ver se Pra ver se ele aumenta. Mas na verdade, aquilo que eu te falei, com o pênis ereto, se fizer um exercício brusco força, pode machucar, gera fibrose e ao invés de aumentar, diminui. O extensor peniano funciona? Na minoria de casos. Porque os tecidos do pênis, ele pode funcionar o extensor após uma cirurgia, para evitar a retração. Depois da cirurgia? Jonathan Santos pergunta, tenho 22 anos, meu pênis tem 15 centímetros, porém o diâmetro é pequeno. O que eu posso fazer para aumentar o calibre? Ele precisa fazer um estudo de uma ereção induzida, avaliar melhor, antes de fazer qualquer procedimento para engrossar. Porque senão entra naquela situação que ele poderá evoluir por uma necessidade de um implante muito precoce. Um implante peniano. Porque aí ele aumentou o calibre, vai exigir mais dificuldade na penetração, e se ele não tem uma boa rigidez vertical, ele dobra. Aí ele passa de uma situação de funcional para não funcional. Então é possível engrossar o pênis? Principalmente quando tem indicação do implante de silicone, seja ele hidráulico ou maleável, para dar complemento de rigidez vertical, é o melhor momento de oferecer o maior tamanho e o melhor calibre dentro de uma proporção entre tamanho e calibre, porque existe uma proporção, né? E isso é feito no mesmo ato do implante. Entendi. Desde que não se faça somente o implante. Porque o implante é só para dar apoio. Não vai aumentar nem diminuir, nem engrossar. Agora, se eu faço a reestruturação dessa membrana para permitir ela expandir e alongar até o limite dos nervos, aí eu faço um implante das asas de silicone com pênis alongado e com melhoria do calibre. Edivan Oliveira pergunta, doutor, eu sou gordo e quero aumentar o meu pênis. Hoje ele é fino e pequeno. O que eu devo fazer? O excesso de peso, principalmente a gordura aqui no pubis, então você tem um pênis e a gordura vai fazendo o quê? Vai embutindo, vai abraçando o pênis. Então aquele ângulo entre o abdômen e o pênis, ele vai cada vez mais para frente. Agora, a gordura ela deprime. Se você pegar a gordura e empurrar ela para baixo, ela vai quase até o osso. Então, o seu pênis ficou embutido, ficou menor. Mas funcionalmente é o mesmo. Natan Manfredo pergunta, é normal ter o pênis torto? Olha, uma certa curvatura poderá ser aceitável. Não dá para falar em graus, porque vamos começar a pegar transferidor. O povo viaja. Régua e transferidor. Mas o que é simples, uma orientação simples que serve é, se você, pela curvatura, não iniciou sua atividade sexual ainda, por constrangimento, vergonha, e tem dificuldade de iniciar, procure um urologista, que a gente vai induzir ereção no consultório, vai ver se aquela curvatura de fato inviabilizaria, ou uma simples orientação poderá resolver. Porque ele pode achar, meu pênis, não vou transar, porque ninguém vai gostar de mim, não vai dar certo o ato sexual, vai dar tudo errado. Aí ele travou. E às vezes não é nada disso. Às vezes não é nada disso. Agora, esses que não travou, vamos lá, e iniciou uma vida sexual. Aí, por repetidas vezes, ele percebeu que a penetração é difícil. Porque ele dobra. Ou se ajuda bem, penetrou, mas no movimento escapa. Esse que iniciou e repetidas vezes sentiu isso, essa curvatura é relevante. Tem que investir. Não importa quantos graus, lá. Porque algumas curvaturas para cima toleram mais que a curvatura para baixo. Certo. E se a curvatura é mais na base, tolera menos que uma curvatura na ponta. Porque como um cilindro hidráulico, vai forçar sempre a base. Sim. Então por isso que uma curvatura que atrapalha a funcionalidade, que ou seja, uma penetração difícil ou escapa com facilidade,
precisa de investigação. Investigar, E né? provavelmente essa curvatura é relevante. Lucas Sandy escreveu e pergunta: meu pênis mede 14,2 centímetros. Olha a precisão. Preciso. Uhum. Tenho 19 anos e tenho 1,65 m de altura. O tamanho está pequeno ou é normal? Achei que também ele está comparando o tamanho do pênis com a altura. Existe com a estatura. relação? Não. Aliás, essa comparação é muito ruim. Eu acho que é um mito aí que as pessoas falam, todo homem grande tem pinto grande. É uma pergunta muito frequente, viu, de consultório. E é mentira, né? Não é obrigatório. Nem sempre. Não. E tem muito homem pequeno com pintão. Não é relacionado à estatura, tamanho de pé, tamanho da mão. Tem isso, entendeu? né? Tem várias correlações que tentaram ele fazer. Tem mão grande, então deve ter um pintão. Ou pé grande. Também. Já tento relacionar. Estatura, pé. Isso tudo é mito, né? É mito. Na verdade, o pênis tem que ser avaliado como um órgão, como coração, pulmão, qualquer outro órgão, com a finalidade da relação sexual. Certo. Então é uma compatibilização entre os órgãos genitais e não com a altura. Doutor Paulo Egídio, uma dúvida, centenas de pessoas que elas escreveram. Como não broxar? De preferência ter uma vida saudável, ter boas horas de sono. Explica para eles o que é broxar. Broxar é uma dificuldade de ter ou manter a ereção. Certo. Mas quando é uma vez ou outra, isso é normal. Todo mundo já passou por isso. Se não passou, vai passar. Mas tem gente que fala Agora, que nunca quando passou em mente. Não, eu nunca broxei. Mas a gente sabe que muitas vezes é mentira, né? As pessoas mentem. Agora, a questão toda Sim. uma broxada eventual, porque está cansado, não está motivado, vai acontecer. Agora, quando essa broxada é repetitiva, aí precisa ser investigado, porque pode ter problemas orgânicos, hormonais, queda de fluxo. Agora, como promover saúde sexual? Não só o desenvolvimento de uma boa sexualidade, como também ter vida saudável. Evitar obesidade, evitar cigarro, evitar muitos medicamentos que afetam a ereção. Tem mais uma aqui. Gabriel Clash pergunta: eu não consigo gozar. Isso é normal? Não é normal. Primeiro, se ele tem uma estimulação adequada e não consegue gozar, precisa ver o que está acontecendo. Precisa ver que medicamentos que ele toma. Os antidepressivos às vezes atrasa o orgasmo e até não goza. Tem uma outra boa aqui. Ângela Guiar escreveu e desabafou, hein? Meu marido tem 4 centímetros de pênis duro. É um sacrifício fazer sexo. O que ele pode fazer para melhorar? Então, 4 centímetros de pênis duro, se mediu corretamente, que é apoiando bem na base, por cima do pênis até a ponta, vai precisar ser avaliado. Porque 4 centímetros está dentro do micropênis. E ela foi corajosa, né? Uma mulher escrever sobre o problema do marido. Sim. Ela não quer que o relacionamento acabe. Porque existe a parte afetiva é boa. Está faltando a adequação genital. Então o que ela pode fazer? Vai precisar avaliar, porque realmente é um pênis. Mas aqui de está acordo com a lição, caminhando uma cirurgia, talvez, né? Sim. Mas tem solução. Tem solução. Sim. Sempre tem solução? Sempre. Nildo Gil pergunta, essa também achei interessante. Doutor Paulo, tem como fazer um transplante do pênis? Tem como tirar o pênis doente e substituir por outro pênis? Existe isso? Existe. Essa cirurgia deve ser delicadíssima. É delicada e você vai precisar tomar remédio para evitar rejeição. Por isso que o transplante de pênis, se você tem um pênis doente e eu posso ser feito uma cirurgia para reconstruir ele, recuperar tamanho, fazer um implante, é melhor. É o seu pênis. Agora, quando você não tem, uma das opções é reconstruir com o seu próprio tecido, fazendo um tubo, depois faz um implante para ter firmeza, ou fazer um transplante,
E deve ter caso que não dá certo. Mesmo tomando remédio, tem a rejeição. Poderá ter. E Sim. aí é o inferno. Tem que fazer uma nova cirurgia? Aí eventualmente tem que remover. Rafael Fernandes escreveu. Pergunta aqui. Eu gozo muito rápido e não sinto prazer em me masturbar. Isso pode ser ejaculação precoce? Na masturbação, tem que já exercer um certo controle na ejaculação. Então, vamos Ou falar. seja, o stop and go. Ele tem que entender no reflexo, se ele parar ali, passa aquela vontade, ele consegue controlar um pouquinho mais. Tem que desenvolver isso. Então as pessoas às vezes se masturbam de uma forma muito rápida e que é na hora da relação sexual demorar. Mas o exercício de começar a controlar a ejaculação tem que começar na masturbação. Boa dica. A disfunção erétil e a ejaculação precoce tem tratamento médico? Sim. E muitas vezes a disfunção erétil predispõe a uma ejaculação precoce. Disfunção erétil é a dificuldade de ter ou manter uma ereção até ter orgasmo. A ejaculação, ela pode ocorrer até com o pênis mole. O orgasmo é uma sensação cerebral, está entre as orelhas. A ejaculação Sim. é o líquido que sai, está entre as pernas. Geralmente está associado orgasmo com ejaculação. Agora, a ejaculação precoce associada com problema de ereção, você trata o problema de ereção, melhora a ejaculação precoce. Entendi. Sexo é vida? Sexo é vida porque faz parte da integridade física, psíquica e social. Sexo está dentro dessa busca dessa integridade. E saúde, no conceito amplo de saúde, da Organização Mundial de Saúde, é um belo de um equilíbrio físico, psíquico e social. E o sexo está aí no meio. Tem uma boa aqui. Ele afirmou, ele não perguntou, mas eu trouxe porque eu achei relevante. Daniel Guimarães Mendes escreveu: tamanho não é documento, tem que saber fazer sexo direito. Você concorda com ele? Sim. Porque, primeiro, você precisa de um tamanho que dê uma boa funcionalidade e que permita um bom estímulo. Mas a relação sexual não é só o ato penetrativo. Ela envolve muito mais coisas. Né? E então, ter uma boa relação sexual, você precisa de um pênis que permita isso. Sim. Mas não é só genitalização. O sexo não é só genital. Tem as preliminares. Preliminares, tem o aspecto afetivo, o aspecto emocional, a motivação, o tesão, a erotização. Aí, junto com esse cenário todo da relação sexual, tem a genitalização, que tem que ser compatível. Obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez. Muito agradecido pela oportunidade. Obrigado pelos Espero ter esclarecimentos. contribuído Opa, contribuiu muito. com muitas pessoas Eu acho. para serem mais felizes. Que bacana. Muito obrigado. Muito bom isso. Ping Pong com Bonfá fica por aqui. A gente se vê na próxima edição. Um beijo grande. Até lá. Tchau, tchau. Curtiu essa entrevista? Que bacana, temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Aí não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do talk show